Olá, aqui é o professor Másio Miguel e esse vídeo é falando sobre os Estados Unidos na década de 1920 até 1930. Pessoal, para que a gente possa entender os Estados Unidos desse período, falamos sobre como estava a Europa pós Primeira Guerra Mundial. As nações europeias viram-se arrasadas ao final da Grande Guerra. Prédios, escolas, pontes, casas e hospitais foram destruídos por bombardeios ao longo dos 4 anos de conflitos. Para retomar a rotina, era necessário reconstruir as cidades. Sem recursos, a alternativa era pedir empréstimos aos Estados Unidos. E aí, isso fez com que a economia americana tivesse um boom gigantesco. Olha a pergunta: como era a vida na América dos anos 1920? Observe uma imagem que retrata este período. Temos como ponto principal o boom industrial. A indústria americana se expandiu e começou a produzir automóveis, geladeiras, fogões elétricos, aspiradores de pó, aparelhos de rádio e outros produtos. A população, estimulada pela intensa campanha publicitária, passou a adquirir as novidades, ampliando a produção e a venda dos produtos em larga escala. Quer dizer que os Estados Unidos vai ter duas economias muito fortes, uma economia interna de grande consumo e uma economia externa para reconstruir os países europeus. Além disso, nós temos a liberdade feminina, que vai ser um tópico importantíssimo. Temos o cinema, os filmes hollywoodianos ganhando destaque no mundo inteiro. A era do jazz, temos a Ku Klux Klan, gangster que vão aparecer nesse período e a crise econômica de 1929. Bom, vamos falar um pouco sobre cada um desses. Sobre as mulheres, você deve lembrar que os homens foram para as guerras e as mulheres foram encarregadas de ir para as fábricas. E isso serviu para mostrar que elas eram capazes de realizar diversas atividades e que mereciam certos direitos. Então, essa imagem que vocês estão observando retrata aí um destaque na época, que era o uso da minissaia, a mulher indo para festa, para danças. Então, isso foi um ponto muito importante para elas. Outra característica importante para a gente é observar a questão dos filmes. Galera, os filmes dessa época ganham destaque com o Mickey Mouse, que foi um dos personagens criado em 1928. Nós temos o modelo de drive-in. Observa aí, ó, essa imagem com os carros tudo parado em um pátio e uma tela gigante para os filmes. O cinema hollywoodiano também ganha destaque, bem como os filmes de Charlie Chaplin. Então, o cinema acaba se transformando na principal diversão dos norte-americanos. Outro destaque que nós teremos será para o jazz, que surgiu junto à comunidade negra norte-americana e revelou um grande número de artistas, que mais tarde ficou conhecido em todo o mundo. E hoje a música tem uma grande influência do jazz. A partir daí, nós observamos também que nem tudo eram flores para os negros, que naquela época sofria com as leis Jim Crow, que são leis segregacionistas, e com movimentos como o Ku Klux Klan, que é uma organização para manter a supremacia do WASP. Galera, essa sigla quer dizer WASP, branco, white, anglo-saxônico e protestante. Era assim que esse grupo ele se autodenominava e queria excluir o negro da sociedade. Então, acaba aí mostrando uma sociedade extremamente desigual em relação a brancos e negros. Outro destaque que a gente vai ter vai ser em 1920, essa 18ª emenda que foi aprovada e vai trazer a lei seca para os Estados Unidos. A partir daí vai aparecer os gangsters, que vão ganhar muito dinheiro com o fornecimento de bebida ilegal. E claro, essa lei seca, ela não teve destaque e não funcionou como deveria nos Estados Unidos. Nesse caso, alguns gangsters famosos controlavam a prostituição e o tráfico de drogas. Eles acabavam subordinando toda a sociedade
E temos como um dos personagens principais a figura de Al Capone, que as pessoas costumam falar que ele controlava toda a venda de cerveja, dirigia um exército privado gigantesco, tendo aí uma média de 700 mil mafiosos e que cometeu diversos crimes. Um dos episódios mais conhecidos desse período seria o massacre do dia de São Valentim de 1929, uma briga de gangsters que acaba marcando as cidades de Chicago e Nova York. Pessoal, observe então que a vida cultural colocada para os Estados Unidos nesse período é muito forte. E a gente começa a perceber, ora, quais são os destaques que nós temos para esse grande crescimento? Você deve observar que no mercado interno estamos aí abordando uma variedade de consumo colocado para eles, tendo como destaque a indústria automobilística e bens duráveis, eletrodoméstico, rádio e assim por diante. No mercado externo, você tem o crescimento europeu, esse desenvolvimento europeu. O grande problema é que, na segunda metade da década de 1920, a economia europeia se recuperou e eles reduziram as compras de produtos americanos, sobretudo de produtos agrícolas. Essa situação fez com que as fábricas americanas tivessem que reduzir os produtos, algo que não aconteceu, pois continuaram a produzir no mesmo ritmo, e isso vai gerar para a gente a quebra da Bolsa de Valores, que teve o seu ápice em 24 de outubro de 1929, quando o valor das ações despencou drasticamente, chegando a ter preços irrisórios e provocando a chamada quebra da Bolsa de Nova York. Então, se a gente percebesse, o que é que gerou a primeira crise econômica mundial? Crise de superprodução, sobretudo dos países europeus que pararam de comprar os produtos americanos. Então observe aqui, os bancos fecharam, falência, os investimentos e os créditos foram fracassados. As indústrias, as principais responsáveis por essa crise, que produziram demais, produziram estoque demais e não tinha a quem vender, então, para reduzir o prejuízo, as fábricas começaram a demitir os funcionários e, sem emprego, os americanos deixavam de ir para a compra, fazendo com que ocorresse uma forte queda no comércio e, a reboque, um desemprego em massa. Ora, para que os Estados Unidos saíssem dessa crise que acabou travando toda a sua economia, eles vão desenvolver um plano chamado de New Deal. O objetivo do Plano New Deal seria o Estado intervir na economia, seriam os investimentos do Estado que trariam obras públicas, mais emprego. Isso faria com que ocorresse o aumento da renda das famílias, atrelado a medidas sociais de subsídio de desemprego, salário mínimo e programas de seguridade social. Tudo isso faria com que a compra de bens de consumo interno crescesse, aumentando a produção industrial, utilizando-se daquele estoque, e isso geraria mais emprego, que acabaria, mais uma vez, trazendo um aumento da renda das famílias. Então, para a gente poder fazer um resumo sobre o New Deal, a gente pode perceber que a intervenção estatal foi fundamental para tirar os Estados Unidos da crise. Isso fez com que o governo colocasse muito dinheiro na criação de programas de obras públicas, estradas, praças, escolas, aeroportos, represas e assim por diante. O gasto público para a geração de emprego, com essa série de construções de obra pública e subsídio para a agricultura. Tudo isso, então, baseando-se numa flexibilidade das leis trabalhistas que vai permitir com que a economia americana se recupere rapidamente. Nesse caso, o presidente, o Franklin Roosevelt, ele vai adotar essa intervenção no Estado e vai fazer uma série de acordos com outras nações para ele poder se recuperar. A exemplo do Brasil nessa época, que
só tinham café para vender aos Estados Unidos e com essa crise eles recusaram toda a venda daquele período.